Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39. Aquilo que eu vou falar hoje aqui, eu quero dar crédito a um homem de Deus, onde eu pude ler um pouco no seu livro que fala de sabedoria. E dentro daquilo que eu li, o Senhor também me falou algumas coisas nesse texto. E eu quero compartilhar com você nesta manhã. O tema da ministração desta manhã é José, o filho de Jacó. Gênesis capítulo 39, vamos ler o versículo 1 apenas, mas permaneça com a sua Bíblia aberta, porque eu quero ler outros textos do capítulo 39 ao longo da mensagem desta manhã. A partir de agora, ninguém se movimenta, a partir de agora a cantina não funciona, as crianças estão sendo ministradas lá embaixo. Por favor, ninguém fique lá no lobby, todos aqui dentro do templo, para sermos ministrados e recebermos a palavra do Senhor. Amém? Gênesis 39, versículo 1. Quantos encontraram? Amém. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou de ismaelitas que o tinham levado para lá. Amém? Eu louvo a Deus, queridos, pela família que Ele me deu. Eu louvo a Deus pela herança espiritual que eu recebi de meus avós, como eu estou sempre falando aqui, que eu recebi de meus pais. Eu vejo hoje os meus filhos envolvidos comigo em células, em pregações aqui na igreja, quando eu estou em outras igrejas, ou viajando, ministrando em algum lugar, ou às vezes com toda a minha família, às vezes só com Sofia, às vezes só com Esdras. E eu sou grato a Deus porque da mesma forma como eu pude aprender com os meus pais, com o meu pai, como pude, mesmo pequeno, já tocando, servir ao Senhor em evangelismos, onde ele pregava, eu tocava, meu irmão tocava. Depois já na juventude, quando eu conheci a Eusânia, ela me conheceu já tocando, servindo ao Senhor, dando apoio àquilo que o meu pai fazia. Meu pai era responsável por um capítulo da Donep, que era como se fosse uma célula de empresários, na época no Hotel Meridian, que depois se tornou Pestana, hoje ele está fechado no Rio Vermelho, e nós fazíamos aquele trabalho ali, por intermédio daquela parte de jovens, nós evangelizando, cumprindo aquilo que os meus pais tinham nos colocado para fazer. Nós conseguimos ganhar muitos jovens, Eusânia entre eles, e aprendendo dentro da herança daquilo que recebi da minha família. E hoje, da mesma forma como eu fui ministrado pelo meu pai, como eu fui colocado, como Deus usou para me ensinar e me dar oportunidades, eu tenho procurado fazer com os meus filhos, tenho procurado em cada detalhe, em cada célula que nós vamos, em cada culto, em cada seminário, poder falar daquilo que Deus é e de como nós somos honrados por esse privilégio que temos de poder estar no altar, desse privilégio que temos de poder ser canal do Senhor na vida de outras pessoas, porque um advogado bem-sucedido, ele vai ter uma carreira plena, ele vai poder exercer ministério lá onde ele estiver, um médico da mesma forma, mas aqueles que entenderem um ministério sacerdotal, ele vai poder levar pela eternidade aquilo que ele exercer aqui na terra. Por isso eu sou tão grato ao Senhor pelaquilo que ele fez. E no texto que nós lemos de Gênesis capítulo 39, versículo 1, a Bíblia conta aqui que José, na idade de 17 anos mais ou menos, ele, após ter se destacado como um bom filho que era, como um filho exemplar, a Bíblia diz que os seus irmãos faziam negociações erradas com as coisas do pai, porém José, ele não comungava com aquelas coisas e trazia relatos ao pai dizendo: olha pai, foi desse jeito e foi desse jeito. Então ele começou a crescer aos olhos do pai, diante de um propósito que Deus tinha a cumprir por intermédio da sua vida lá na frente. Por causa disso, nós conhecemos a história, ele é lançado naquele buraco com a intenção de morrer, mas Deus tinha uma promessa na vida dele, os ismaelitas pegam ele, levam para o Egito, e agora ele é comprado pelo Potifar. Ali ele é selecionado
como escravo para servir na casa de Potifar. E ele passou ali, queridos, um tempo, e daqui a pouco eu vou falar melhor um pouco sobre isso. Mas o que eu quero falar ao longo dessa mensagem, dessa manhã, que toda a sua vida, a partir dali, de 17 anos até os seus 100 e poucos anos, ele passou no Egito. Mas todo o seu caráter, todo aquilo que ele foi como homem de Deus, todas as decisões, tudo aquilo tinha sido imprimido por intermédio da vida do seu pai. O que eu quero falar hoje aqui é o que José se tornou, aquilo que ele veio ser nas mãos de Deus. Deus tinha um propósito na vida dele, mas muito do que ele foi, o crédito na realidade foi do seu pai, Jacó. E nós vamos falar sobre isso aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? José, ele foi para a casa de um oficial por causa da cultura que ele tinha, por causa do entendimento que ele tinha. Antes de se comprar algum escravo, se era feita uma seleção, se era visto o idioma que ele falava, a forma como ele se portava, qual era o tipo de conhecimento que ele tinha, e daí então, se era destinado para qual serviço ele ia fazer e para a casa de quem ele ia. Imagine que ele não caiu na casa de um oficial do Egito de paraquedas. Ele chegou ali porque havia um preparo na vida dele para que ele tivesse sido colocado naquele lugar de destaque. Nós, como pais, precisamos entender a importância que temos de investir na educação dos nossos filhos. Eu louvo a Deus porque meu pai sempre pôde investir, o meu pai, na minha educação. Eu lembro que no ano de 99, quando meu pai viajou para Manaus e fez um encontro com Deus e voltou de lá impactado, assim que ele chegou, ele se organizou, se preparou e me enviou para participar de um encontro, porque ele queria que aquela realidade agora nós pudéssemos viver dentro da nossa igreja. Então, da mesma forma como ele tinha sido impactado, da mesma forma como ele tinha sido instruído, ele fez um investimento financeiro, emocional, em todos os sentidos, para que eu pudesse participar daquele contexto espiritual, para que eu pudesse então exercer ministério. Então, aquilo que José ele pôde viver assim que ele chegou, foi resultado de um investimento que o pai tinha feito na vida dele. E eu lembro, irmãos, que eu comecei a despertar e comecei a sentir desejo pela presença de Deus por causa dos ambientes que meu pai proporcionava que eu pudesse estar. Quantas vezes indo ao Rio de Janeiro, indo a congressos aqui na Bahia, fora do estado, eu ia junto com ele. Participávamos, ambientes onde existiam ministrações, onde existia clamores, onde se era feito o convite para o chamado ministerial, e quantas vezes, diante daqueles convites e chamados, eu me colocava ali na frente. Eu já falei certa vez que, depois eu fiquei me perguntando por Deus o porquê de ter ministrado na SEASA, de ter ido para ali, e Deus estava trazendo a lembrança no meu coração que quantas vezes, em cultos da Jocum, em missionários pregando e fazendo convites para o ministério, eu fui lá na frente e disse, eu quero esse negócio. E depois eu me vi fazendo esse trabalho lá na SEASA, um povo de uma cultura um pouco difícil, de não ter tido tantas oportunidades de estudo, e eu me vi ali diante de uma preparação para aquilo que Deus tinha a fazer na minha vida, por causa de um ambiente que foi preparado pelos meus pais para a minha vida. Primeira coisa que nós aprendemos, queridos, é que os nossos filhos, eles terão oportunidades por causa dos ambientes que nós preparamos para que eles possam estar. Diga para o irmão que está do seu lado, providencie ambientes para o seu filho estar. Eu estava falando para o meu filho, eu disse, olha, quando você fizer 12 anos, eu vou lhe enviar para um encontro de filho de pastores. E ele ficou todo animado. E ele disse, mas eu já quero ir. Eu falei, não é agora, quando você tiver a partir de 12 anos. E quando nós, irmãos, entendemos isso, nós nos preparamos para aquilo que Deus tem a cumprir. Nós somos muito imediatistas, nós queremos a coisa para agora. Eu quero a bênção de Deus para já. A Bíblia conta a história de homens que, porque não se atentaram para a palavra de Deus,
A Bíblia conta a história de um homem no Velho Testamento de que Deus falou: olha, por causa do seu pecado, os seus filhos vão pagar um preço alto. E ele nem ligou. Eu acho que ele disse: não vai ser comigo. Então, que eles venham a exercer. Eu quero te dizer nesta manhã, meu irmão, que o propósito de Deus ter feito uma aliança, de Deus ter te chamado, é para que por intermédio de você e para que por intermédio dos seus descendentes, algo sobrenatural do Senhor aconteça por intermédio de você e daqueles que virão após você, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que nós precisamos trilhar passos firmes. Eu tenho irmãos, colegas que cresceram comigo, que não querem conta com o Evangelho, que não querem saber de igreja, porque não foram bem envolvidos e bem encaminhados dentro da sua casa. Nós temos entendido que depois de Deus, a nossa casa é a nossa primeira igreja, é o nosso primeiro sacerdócio, é o nosso primeiro ambiente profético. E se eu não tenho cuidado bem da minha casa, se eu não tenho ministrado os meus filhos, que são os meus primeiros discípulos, como eu poderei exercer um bom ministério fora da minha casa? José ali é selecionado para ir para a casa de um oficial por causa de ambientes que o pai havia preparado e proporcionado para que ele pudesse estar. Versículo 2, a palavra do Senhor diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. A Bíblia não fala, queridos, que José fez altares, a Bíblia não fala que José fez pactos, nem fez alianças. Mas a Bíblia fala que tudo que José colocava a mão, o Senhor fazia prosperar. Eu tenho convicção que muitas das coisas que eu tenho vivido é pela herança que eu recebi de meus avós, de meus pais. Eu tenho certeza, meu irmão, que coisas que você tem vivido é herança que você recebeu, coisas que os seus filhos vão viver. É herança de atitudes que você está tomando hoje, de alianças com o Senhor que você está tomando hoje. A Bíblia diz que Mefibosete estava esquecido lá, mas tinha sido feita uma aliança lá atrás. Meu amado, quando você faz uma aliança com Deus, quando você o serve de todo o seu coração, quando você entende que não apenas você, mas toda a sua casa e os seus filhos pertencem a Ele, você pode ter a certeza que mesmo que eles estejam longe, o Senhor vai cuidar deles e vão fazê-lo prosperar, onde eles colocarem as suas mãos, para a honra e glória do nome de Jesus. A Bíblia diz que como pais nós somos flecheiros, e os nossos filhos são essas flechas que vão mais longe, que vão poder ir a lugares que talvez os nossos pais não foram. Eu desejo realmente que os meus filhos vão a lugares que talvez eu não chegue aí, porque esse é o propósito de estarmos aqui. José, ele não tinha feito, pelo menos a Bíblia não fala muito sobre isso, mas o seu pai havia preparado ambientes para que ele pudesse chegar. Diga para o irmão que está do seu lado: prepare ambientes, porque seus filhos chegaram a lugares para o nome dele ser glorificado. A Bíblia fala, queridos, que no versículo 3 e no versículo 6, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo quanto tinha, tanto em casa quanto no campo. A Bíblia diz, queridos, e nós vemos como Deus fez. Aquele homem, ele é sábio quando ele percebe que existia um favor do Senhor sobre a vida de José. E quando começa a perceber que mesmo diante daquilo que havia sido colocado para fazer, geralmente quando um servo, quando um escravo chegava na casa de alguém, ele era colocado para fazer pequenas tarefas, e conforme ele fosse crescendo em confiança, em sendo bem sucedido no que fazia, ele era promovido. Agora vá para a cabeça de um menino de 17 anos, de um adolescente. Ele tinha sido criado muito bem, o pai dele era senhor, tinha posses. Ele tinha sido criado debaixo de uma liberdade.
e debaixo de um entendimento de quem Deus era, e o Senhor o fazia prosperar. Agora ele se encontra em cárcere, ele já havia passado pelo cativeiro, daqueles que o trouxeram até ali. Ele não se revolta contra Deus, ele não quer abandonar, ele não se volta para os deuses do Egito, ele não aproveita aquela oportunidade daquilo está em suas mãos para dizer: agora eu vou poder ter de volta aquilo que me roubaram, de tentar prejudicar aquele homem, ou de tentar furtar aquele homem, ou de tentar de alguma forma mostrar sua insatisfação por aquilo que estava acontecendo. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele decidiu dar o seu melhor na circunstância em que ele se encontrava. Muitas das vezes você não entende o porquê que você está passando por aquele momento. Você não entende o porquê e talvez você se sinta até menosprezado. Talvez Deus tenha se esquecido. Por que os meus irmãos que são maus, esses estão com o meu pai, e eu que procurei fazer, estou vivendo isso daqui. Ainda que você não entenda, isso não nos é motivo para não sermos o melhor naquilo que temos colocado as nossas mãos. Diga para o irmão que está do seu lado: seja o melhor naquilo que você for lhe colocado para fazer. Seja o melhor. Seja o melhor, meu irmão. Seja o melhor. Se alguém disser: olha, vamos pintar essa parede, ele vai primeiro perceber se há alguma normalidade, ele vai rebocar o que tiver que rebocar, ele vai emassar, ele vai lixar, ele vai preparar, ele vai ver a melhor tinta, ele vai querer entregar o melhor das suas mãos, por menor que pareça aquilo que foi lhe incumbido de fazer. A Bíblia diz que aquilo que vier às nossas mãos, que possamos fazer de todas as nossas forças. E José, ele tinha aprendido isso com seu pai, mesmo cuidando de animais. Ele procurou dar o seu melhor naquilo que ele fazia. E todas as vezes que nós damos o nosso melhor naquilo que nós fazemos, indubitavelmente nós somos promovidos. Quem quer ser promovido aqui nessa manhã? Dê o seu melhor, faça o seu melhor, de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o entusiasmo. Não diga: olha, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. Dê o seu melhor, se entregue, deixa com que a sua alma esteja envolvida naquilo, o seu coração pulse naquele projeto, naquele propósito, naquelas circunstâncias. Não importa o porquê daquilo, o que importa é que aquilo que me foi colocado para fazer, eu farei, porque o Senhor ao qual eu represento será glorificado por isso, em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele prosperava e rapidamente aquele homem que era sábio o vai graduando e o coloca como mordomo mor. A Bíblia fala que aquele homem prosperou tanto que ele já tinha se perdido quanto que ele tinha, e ele nem sabia mais quanto que ele tinha, porque ele confiava em José. E José fazia prosperar, e José era um homem de confiança, e José era um homem íntegro. A palavra do Senhor diz, queridos, que com seu pai não foi diferente. O seu pai deu seus deslizes, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas quando ele decidiu se voltar para o Deus de Abraão, a Bíblia fala que então aquela ovelha começa a se reproduzir, aquela que não valia nada, Deus dá para ele, então ele começa, e Deus dá estratégia a ele, começa a se reproduzir. Tudo que Jacó colocava a mão prosperava. E José agora vive essa herança que recebeu do seu pai, por causa das atitudes que ele tomou com Labão, porque ele decidiu ser íntegro, porque ele decidiu honrar os altares que ele havia estabelecido com o seu pai. Você quer, meu filho, você quer, meu irmão, você quer, meu amado, que o seu filho seja próspero, que o seu filho seja idôneo, que o seu filho possa ser um homem de Deus. Você quer que o seu filho não seja encontrado nas páginas, nem que faça coisas erradas. Seja exemplo para ele hoje, nas suas atitudes, no seu comportamento, naquilo que você faz para ganhar dinheiro, como você trata a sua esposa, como você trata as coisas da casa de Deus, como você é zeloso. As marcas que você imprimir na vida dele ficarão eternizadas na sua geração, quando ele se tornar adulto e quando ele estiver exercendo ministério, quando ele estiver cuidando da família, quando ele estiver ganhando dinheiro, quando ele estiver fazendo negócio. Você está entendendo que eu estou falando isso aqui nessa manhã? José pôde prosperar porque o pai passou uma unção de prosperidade para a sua vida. O pai tomou decisões no passado que influenciaram não apenas a sua vida, mas a vida dos seus filhos. Eu tenho medo dessa nossa geração imediatista, que ele nem
nem para receber, nem honra a unção que vem antes dele, e por isso às vezes nem recebe, e nem para transmitir e transferir para as gerações que vêm após ele, daquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. A Bíblia fala, queridos, lá, que a bênção de Deus nunca é para o indivíduo, sempre é para o coletivo. Diga para o seu irmão, a bênção de Deus nunca é apenas para o indivíduo, mas sempre é para o coletivo. Jacó, ele tinha trabalhado na casa de Labão, ele tinha passado todos aqueles anos ali Deus o fez prosperar, e agora José vive essas realidades na sua vida. Versículo 7 de Gênesis 39 diz: aconteceu, pois, dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Imagine, irmãos, aquele menino que chegou com 17 anos, aí ele já devia ter 20 e poucos anos, cheio de saúde, cheio de hormônio. A Bíblia fala que ele era formoso, ele é solteiro, ele está sozinho, ele tem carências afetivas porque não há presença da família, e agora começa a vir um desejo de homem por causa da sua idade. Ele estava longe de seu pai, ele estava longe de sua mãe, mas ele não deixou com que aquilo que Deus havia ensinado a ele, por intermédio da vida do seu pai até 17 anos. A Bíblia fala que o pai dele trabalhou 14 anos pela sua mãe. Ele tinha valores de família, ele tinha valores de educação com relação à integridade. O pai dele havia passado relatos de como ele se posicionou, de qual foi o histórico do resultado dessa espera, dessa honra, desse amor veio ele. E aquela história e aquele legado imprimiram seu caráter de tal ponto que ele não disse: eu não vou pecar contra aquele que me deu a oportunidade, eu não vou pecar contra Potifar. Ele disse: pecaria eu contra Deus? As atitudes que nós tomamos hoje, o comportamento que nós temos hoje, não irá influenciar não apenas a nossa vida, mas irá influenciar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. A Bíblia fala do alcance que tem na maldição por causa do pecado, mas a Bíblia também fala da continuidade da bênção por causa de uma atitude que nós tomamos diante do nosso Senhor. Amém? Toda a visão de mundo, irmãos, que José tem, ele havia recebido do seu pai. O filho, ele não aprende até determinada idade aquilo que o pai diz, mas aquilo que o pai faz. Eu me vi algumas vezes, obrigado, meu. Deus abençoe. Todo padrão, Deus te abençoe, viu? Eu me vi muitas das vezes educando meu filho de algumas formas que meu pai me educava. E algumas atitudes que eu tomei, depois eu parando para analisar, eu disse: meu pai agia assim comigo. E aquilo estava imprimido dentro do meu subconsciente. E agora eu me vi agindo com o meu filho da forma como o meu pai agiu comigo. Toda a visão que José tinha de ser homem, de ser pai, de ser honesto, de ser homem de Deus, ele tinha aprendido até os 17 anos com seu pai. A influência do Egito, dos deuses do Egito, da prostituição que aquela mulher tentou colocar diante dele, as propostas de ser desonesto diante de tantas posses que estava diante das suas mãos, as propostas de negar a Deus quando ele estava no cárcere, nada daquilo fizeram abandonar aquilo que havia sido imprimido no caráter dele até os seus 17 anos. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, jamais se desviará dele. Você tem ensinado aos seus filhos? Eu não estou falando de você trazer ele para a igreja, de você entrar na igreja e se esquecer que tem um filho. Eu estou falando do culto doméstico, eu estou falando daquilo que eu falei no começo, de preparar ambientes, de proporcionar ambientes. Esses dias eu estava falando com a pastora, pastora Eliana, que é responsável pelo material do ministério que nós usamos aqui com as nossas crianças. Esse foi um material que eu fui buscar, que eu preparei, para que os nossos filhos tenham um ambiente de ensino.
E eu estava falando com ela sobre encontro com Deus, sobre acampamento de crianças, sobre preparar ambientes para os nossos filhos, não apenas estarem separados, mas começarem a ter experiência com Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, poder começar a ouvir não o que os pais falam, não o que o pastor prega, mas começar realmente a ouvir a voz de Deus. Aquilo que José sabia, tudo aquilo que ele pôde ser, em um ambiente longe, de um Deus diferente, de um lugar promíscuo, de um lugar entregue a vaidades, a coisas que desagradavam a Deus, ele conseguiu manter a sua integridade. Ele era homem de Deus, Deus tinha um favor sobre a vida dele, mas havia ensinamentos irrefutáveis do seu pai, registrados no seu caráter. E hoje, nos dias dos pais, o temor que precisa vir ao meu coração, em mim, em primeiro lugar, eu tenho muita alegria pelaquilo que eu aprendi dos meus pais. Em segundo lugar, temor de dizer, Senhor, eu tenho conseguido transferir isso para a vida dos meus filhos. Eu tenho conseguido imprimir o caráter de Jesus na vida dos meus filhos. Eu tenho conseguido, porque, irmãos, o maior legado que temos é transferir aquilo que temos para a vida de outros. Um líder bem-sucedido, um homem, uma mulher de Deus bem-sucedido, é aqueles que conseguem transferir para a vida de outros aquilo que Deus deu para ele. Se eu consigo transmitir para outros, filhos carnais, filhos espirituais, os valores, a revelação, o entendimento de reino, o chamado, a missão, o propósito, eu estarei eternizado. Por que hoje nós citamos nomes de grandes homens de Deus? Porque eles não foram sozinhos no seu ministério, mas eles souberam dar continuidade na vida dos seus. A Bíblia diz que aquele homem ele não consegue ir de contra a valores que haviam sido imprimidos na sua vida. Eu já tive oportunidade na adolescência, na juventude, estudando, trabalho, na escola, muitas coisas me foram oferecidas. Eu estive diante de muitos ambientes que trariam tristeza ao coração de Deus, mas aquilo não me trouxe alegria por causa do ambiente que foi me colocado na minha infância, na minha adolescência. O filho aprende mais daquilo que o pai faz do que aquilo que o pai diz. Não adianta eu estar falando com ele, eu estar lendo a Bíblia com ele e a minha vida não falar igual. Hoje pela manhã, eu vim de um final de semana, estávamos sexta-feira o dia inteiro, voltei tarde, de madrugada de Feira de Santana, sexta-feira, sábado cedo, nós estávamos providenciando as coisas do almoço, passamos um dia juntos, depois a gente veio para a igreja para trazer tudo, e eu decidi essa manhã ter o meu tempo em casa, para poder descansar, para estar nos cultos. E eu levantei cedo, como eu faço todos os dias, para poder meditar na palavra. E depois que eu meditei na palavra, que eu fui orar, quando eu voltei do quarto de oração, eu encontrei meu filho no quarto lendo a Bíblia. E eu me alegrei, porque aquilo que eu tenho ensinado a ele não é apenas de várias vezes que eu mandei ele fazer, mas por ele ver eu fazendo, por ele ver a mãe fazer. A criança, ela não vai aprender, pelo contrário, quando você disser não para ela, você vai estar induzindo ela a fazer. Mas quando você tomar a atitude, com relação àquilo que você é, a sua vida com Deus, as atitudes que você tem, você vai estar ensinando-a a ser aquilo que você deseja que ela possa ser. Você está comigo nessa manhã? José, ele tinha um pai que pôde ministrar a sua vida. Jacó, ele lutou com Deus e prevaleceu. Ele tinha um relato de um pai que teve experiências com Deus, que pôde garantir coisas para a sua vida e agora ele pode viver isso. Não vemos na Bíblia, queridos, em nenhum lugar, como eu já disse, José fazendo alianças ou pactos, mas a gente vê aquilo que o pai dele gerou na presença de Deus, muitas daquelas coisas se cumprindo na vida dele. Não importa, meu irmão, talvez você diga, mas você está falando, pastor, seu avô foi diácono, foi pastor, o seu pai é pastor. Meu pai não conheceu Jesus. Meu pai, eu que ganhei talvez meu pai para Jesus, aí comigo como é que vai ser? Não importa quem foi seu pai, importa o pai que você vai ser para o seu filho. Eu estou falando aqui
de José, eu estou falando de Jacó, mas a Bíblia diz que não importou quem foi o pai de Abraão. A promessa de Deus se cumpriu a partir da vida de Abraão. Se talvez você diga, olha, o meu pai não foi um bom referencial, talvez não porque ele não quis, porque ele não teve uma influência, ele não conheceu a Jesus, mas como com Abraão será com você, a partir de você haverá uma influência diferente para que os seus filhos possam ser grandes na terra, possam honrar o nome do Senhor, possam pregar o Evangelho, possam fazer a diferença, porque a partir de você, a promessa virá para você e para a sua descendência. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Versículo 20 diz: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha só, José, ele prospera, ele põe a mão, Deus faz prosperar, aquela mulher intenta contra ele é íntegro. E aquela mulher irada, possuída pelo diabo, arma uma cilada para ele e diz, olha, ele tentou me estuprar, ele tentou me violar. E aquele homem provavelmente sabia das atitudes da sua mulher, porque senão teria matado José. Por conhecer quem era José e por conhecer quem era sua mulher, para ele não ficar mal diante do exército, nem diante do rei, ele então manda prender José. E José agora está lá no cárcere. Ele tinha todos os motivos para murmurar contra Deus. Ele tinha todos os motivos, meu irmão, pelo que você tem murmurado mesmo. Ele tinha todos os motivos para deixar de servir esse Deus, de ser íntegro, de ser receber a fama, ser um proveito. Espera aí que eu vou resolver isso aí agora. Ele tinha todos os motivos. Mas a Bíblia diz que mesmo ali naquele lugar, ele continua sendo íntegro na presença de Deus. Muitas das vezes, irmãos, acontecem coisas que nós não entendemos, nós passamos por momentos que não entendemos, nós estamos em lugares que não nos agrada, que não entendemos, mas deixa eu te dizer, foi ali no cárcere que ele conheceu o homem que o apresentou ao rei. Existem ambientes que você estará sem entender, sem saber o porquê, mas se você for fiel ao Senhor e continuar sendo íntegro, aquele ambiente será decisivo para o próximo passo de vitória que Deus está preparando para a sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Será que nós temos murmurado? Será que nós temos nos queixado? Será que nós temos colocado Deus na parede porque a nossa resposta não veio, porque não estamos como gostaríamos de estar? Aquele homem se manteve íntegro, e isso foi determinante para que, por causa da sua integridade, ele chega ali. A diferença, irmãos, na vida do líder, todo lugar que ele chega, ele começa a liderar. Todo aquele que é líder, onde ele chega, ele começa a liderar. Onde ele era colocado, Deus fazia, havia um favor de Deus sobre a vida dele. Ele chega ali como um escravo qualquer, sendo chicoteado, sendo escarnecido. Mas o carcereiro viu mercê do Senhor na vida dele. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, as suas atitudes farão você prosperar. São nos pequenos detalhes. Eu estava em Feira de Santana falando com alguns pastores, é nos pequenos detalhes que nós conhecemos quem é aquela pessoa. É nas reações, é nos feedbacks, é no cumprimento de pequenas tarefas. Ela já se vê grande, ela já se vê querendo ser honrada, ela já se vê, e no cumprimento de pequenas coisas, você vai vendo o caráter, o coração daquela pessoa. E eu fico imaginando o carcereiro dizendo para ele, bora lá, limpa isso aqui, essa bagunça. E ele limpa e ele deixa aquilo ali, o melhor ambiente possível. Daqui a pouco o carcereiro, bora dormir todo mundo, cala a boca. E o pessoal fazendo aquela zoada, aquele escárnio, mas ele olhava para José e via José sendo obediente. De vez em quando ele vê um pecando, um brigando com o outro, mas ele olha e vê José orando, vê José lendo a Bíblia. Pequenas ações, pequenas atitudes. A Bíblia fala que ele começa a crescer, e ele se torna um administrador daquele lugar. Aqueles homens viram o testemunho de José e disseram, olha, nós tivemos um sonho, e ele agora não era mais um sonhador, ele agora também sabia interpretar os sonhos.
Se você, meu irmão, não souber usar os dons que Deus te der, eles vão deixar de existir. Mas se você souber usar, eles vão crescer e eles vão se multiplicar. Lá no começo ele chega para o irmão e diz: olha, eu tive um sonho. Ele não conta a interpretação do sonho, ele conta o sonho querendo ter uma resposta. Agora, ele já é não apenas um sonhador. Ele não apenas tem sonhos, mas agora ele interpreta sonhos. Ele é muito claro e diz: não sou eu, mas é o Deus que me dá os sonhos, que me faz interpretar os sonhos. E ele traz o sonho, um morre, outro prospera, e aquele homem se esquece de novo. E passa o primeiro ano, o segundo ano, mas chega o tempo do Senhor na vida dele. Jacó teve alguns desvios de caráter que José não teve. As nossas falhas, irmãos, não precisam ser replicadas na vida dos nossos filhos. E a nossa decisão é nos consertar diante de Deus. Chegou um momento na vida de Jacó que ele levanta altares, ele diz: eu não aceito mais ser um usurpador, ser um ladrão, ser um trapaceiro. Ele começa agora a ter atitudes, e as suas atitudes nobres, quando ele decide mudar, quando ele decide se consertar, agora essas atitudes são replicadas na vida do filho dele. O nosso filho está olhando para nós hoje, o meu filho está olhando para mim, o seu filho está olhando para você. Eu tenho sido um bom pai. Responda para você mesmo: você tem sido um bom pai? Conta a história de que o marido morre, a mulher vai para o velório, um pregador, evangelista, pentecostal vai para o velório, aleluia, daquele sapatinho de fogo, e chega lá e diz assim: não, vamos orar que é hoje que esse homem vai ressuscitar aqui, eu estou crendo que Deus vai levantar ele. A viúva levanta da cadeira, chega no pé do ouvido dele e diz assim: se ressuscitar, você vai levar ele com você para sua casa. Deixa quieto aí. Será que você é um pai que vai deixar saudades no seu filho? Qual tipo de pai nós temos sido, irmãos? Será que o desejo de ganhar dinheiro, o pai não é só o provedor não, que paga as contas? Durante muito tempo se te entendia que pai era aquele que trazia provisão para casa, era aquele que trazia a comida, trazia a ração diária. Pai é aquele que é exemplo, pai é aquele que ensina, pai é aquele que está junto. O marido que o seu filho vai ser é aquilo que ele viu que você foi dentro de casa, como pai, com a mãe dele. Qual a atitude que nós temos tido? A forma dele ganhar dinheiro, as atitudes que ele vê você tendo, ele vai trazer no seu DNA. E talvez antes de consertar algumas coisas erradas, ele vai pagar até preço, porque você imprimiu desvios de caráter na vida dele, que para ele era normal, porque ele cresceu vendo aquilo. Então nós precisamos, irmãos, entender e estar nos perguntando: eu tenho sido um bom pai? As marcas de Jacó foram tão grandes em José, que ele não se aquietou até trazer o pai para perto dele. Estenda isso para concluir nessa manhã. Ele se torna aquele homem que é promovido, ele se torna o governador. Eu vou adiantar aqui por causa do tempo. E agora ele é exaltado. Deus o coloca ali como líder daquela nação e daquela região inteira. Os irmãos dele vêm até ele. Ele agora está com a oportunidade de se vingar dos irmãos que o jogaram no buraco. Nós conhecemos a história. Ele se revela para os irmãos e diz: eu sou José. E os irmãos dizem: agora que ele vai matar a gente. E ele diz: não, eu faço parte de um propósito de Deus. Deus me colocou aqui para que eu pudesse alimentar a nossa família inteira. Por que José tomou aquela atitude? Havia sido imprimido em José as características do pai dele. Houve litígio entre Jacó e Esaú. A Bíblia conta lá de que Jacó, ele foge para a casa do tio, e o irmão promete: olha, quando meu pai morrer eu vou lhe matar. Ele vai para lá com medo, ali ele fica, ali ele adquire, faz altares. Ele se volta para a presença de Deus, agora ele quer voltar para a sua terra. Ele separa a família em equipes e diz: olha, vamos lá, levando presente, nos humilhando, pedindo perdão. E no final eles se consertam, um pede perdão para o outro, um chora com o outro. E José estava ali, no texto fala que José
em Gênesis capítulo 33, fala que José estava ali quando aquilo aconteceu, no versículo 2. E agora, quando ele se vê diante do ambiente da vingança, do ambiente de poder e de contra, ele havia aprendido com seu pai a consertar altares. E ele ali chora com os irmãos, pede perdão aos irmãos. Mas eu quero concluir, queridos, dizendo o seguinte: tudo que José fez com seus irmãos, toda negociata e traz meu irmão, na realidade era para trazer o pai para perto de si. Porque, meu irmão, o seu filho pode se tornar o homem mais importante do mundo. Deus pode dar muita prosperidade para ele pode ter uma família muito bem alegre, bem sucedida, mas o desejo maior que o seu filho vai ter é ter o pai perto dele, é ter você perto dele, em nome de Jesus. José só teve paz no seu coração quando ele trouxe o seu pai para perto de si. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nesta manhã.